Bom dia, pessoal. Bom dia, Igor. Bom dia, Luziane. Bom dia, professora. Bom dia, professor. Bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Bom dia, Gabriel. Bom dia, tudo bom, Luan? Tudo bom, sim, aí com o senhor? Tudo em paz, graças a Deus. Bom dia, Malu. Bom dia, Ingrid. Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus, Ana, Leandra. Bom dia. Bom dia aí para todo mundo. Bom dia. Ingrid, que eu não falei. Deixa eu ver se faltou mais alguém aqui que eu não dei bom dia. Ana Ribeiro, Ana Schettini. Bom dia. Bom dia, Pedro. Ingrid, Luan, já falei. Acho que eu falei com todo mundo que entrou aí na sala. Sara, bom dia. Vamos lá. Pessoal chegando aqui para a gente começar. Esperar mais um minutinho aqui para ver se chega aí mais alguém para a gente começar. Maria Eduarda agora. Tá entrando, vamos lá. Bom, vamos lá. Meus queridos, é o seguinte. Nós vimos a introdução do movimento circular, tá? Então, nós passamos para vocês o que é um movimento circular, definição de movimento circular, né? Exemplos dos movimentos que nós Bom dia, professor. no dia a dia. Bom dia, Luiz, tudo bem? Um Tudo exemplo, com o né? senhor. Beleza, tudo em paz, graças a Deus. E aí passamos alguns exemplos, tá? Com relação ao nosso dia a dia, né? Exemplos de movimentos circulares uniformes, tá? Com períodos pequenos e movimentos circulares com períodos grandes, né? Então, como por exemplo, a roda gigante, que tinha um período grande, um tempo muito grande para dar uma volta completa. E vimos a relação com frequência também, né? Que seria mais utilizada para movimentos que têm períodos pequenos, muito pequenos. Então, a gente tem um tempo muito pequeno de cada volta, ou seja, ele dá muitas voltas por segundo. Então, uma frequência grande. Então, só para relembrar aqui rapidinho, o MCU, Movimento Circular Uniforme, como nós já havíamos dito para vocês, ele ocorre quando o móvel movimenta-se sobre uma trajetória circular com a velocidade de módulo constante, tá? Então, a velocidade tem que ser constante em módulo. O valor numérico da velocidade não muda. Mas na sequência nós vamos ver que essa velocidade ela varia, ela muda, mas não em módulo, ela muda em direção e sentido, para que o móvel possa fazer a curva, já que a velocidade puxa a partícula pela tangente da curva. Então essa velocidade ela muda, mas ela é constante em módulo. O valor numérico dela é um só. Porém, ela tem que mudar para fazer a curva. Então muda de direção e sentido, tá? A importância desse estudo sobre o movimento está na compreensão de funcionamento de motores, né? Sistemas compostos por engrenagens, roldanas e movimentos que a gente observa no dia a dia. Movimento de satélites naturais, movimento da roda de um carro, de uma bicicleta, movimento de uma roda gigante, de uma hélice de um ventilador, todos aqueles que nós exemplificamos aqui para vocês, certo? Vimos também
frequência e período. Então, período, o tempo de uma volta completa. Então, o tempo necessário para que o objeto em movimento circular complete um ciclo, complete uma volta ou um giro. Então, vocês observam que tem várias expressões para caracterizar a mesma coisa. Então, um giro, um ciclo, uma volta, um movimento, uma rotação, tudo é a mesma coisa. Então, são termos diferentes para definir uma volta completa, tá? Então, o período vai ser o tempo dessa volta completa e sua unidade de medida nós já falamos aqui que é segundos, unidade padrão na SI. Vimos também a frequência, que corresponde ao número de voltas executadas em um intervalo de tempo. Então, quando o movimento tem um período muito pequeno, é difícil você calcular o período. O que você faz? Você abre mão da frequência e vê o número de voltas que ele consegue dar por unidade de tempo, por segundo. O número de voltas por segundo vai ser a nossa unidade padrão, que é o Hertz, ó, Hz, Hertz, rotações por segundo, voltas por segundo. Essa é a unidade padrão no SI. Porém, falei também que existe RPM, rotação por minuto, que seria uma unidade que não está no padrão do SI, mas você também pode convertê-la e transformar. Então, se ele der a frequência em RPM, é só dividir por 60 que você acha a frequência em Hertz. Certo? Vimos também que, matematicamente, o período corresponde ao inverso da frequência. Ou seja, quanto maior for o período, menor a frequência, e vice-versa. Quanto maior a frequência, menor vai ser o período, certo? Menor o tempo de uma volta completa. Então, até aqui nós já havíamos estudado. A aula de hoje é para falar da velocidade linear, certo? Então, o que é velocidade linear? Velocidade linear, vocês vão encontrar o termo tangencial, escalar e linear, que está se referindo à mesma velocidade. Então, velocidade linear, ela é também chamada de tangencial, certo? Ou escalar. Esses termos, todos esses termos, estão relacionados à mesma velocidade linear, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a velocidade responsável pelo deslocamento do corpo na circunferência. Então, quando um corpo ele descreve uma circunferência, ele dá uma volta completa, ele realiza esse movimento com uma velocidade, que no caso do movimento circular que nós estamos estudando, é uma velocidade constante em módulo. Então, o valor da velocidade linear, escalar ou tangencial vai ser o mesmo durante todo o movimento, durante toda a circunferência, certo? Agora, qual vai ser a distância percorrida? Vamos pegar aqui o pratinho novamente. Então, você tem a partícula saindo do ponto A e percorrendo pelo menos uma volta até chegar no ponto A. Quando ele fez esse movimento, escreveu uma circunferência, uma volta completa, qual foi a distância que ele percorreu? Olha só, nós vimos que o movimento é circular uniforme, certo? Se o movimento é circular uniforme, nós já estudamos o movimento uniforme. Qual é a fórmula para calcular a velocidade no movimento uniforme? Velocidade, desculpe, é igual a distância sobre tempo, ou ΔS sobre ΔT, como está aqui. Concordam com isso? Então, a nossa velocidade no movimento circular uniforme, já que é um movimento uniforme, ele também vai ser dado por distância sobre tempo, ou ΔS sobre ΔT, ok?
Qual a diferença do movimento uniforme para o movimento circular uniforme? Somente o quê? A trajetória, certo? Movimento retilíneo uniforme significa que a trajetória é reta. Movimento uniforme significa que a trajetória pode ser ora uma reta, ora uma curva. Então, se você sai daqui, por exemplo, e vai até Itapetinga com velocidade constante. Então, você saiu aqui a 60 km por hora e foi até Itapetinga sem alterar a velocidade. Sempre a 60 km por hora. O movimento que você está realizando é um movimento o quê? Uniforme, certo? É um movimento retilíneo uniforme, gente? Me responda aí, o que vocês acham? Não? Ouvi um não bem baixinho. Pode falar com vontade, porque aqui agora a hora de errar é essa aí. Pode errar sem problema nenhum, sem medo de errar. Então, alguém falou aí baixinho, não. Não é um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque ao sair aqui de Conquista, você vai pegar uma reta extensa, depois que você passa ali da pista, do cruzamento ali do anel viário. Porém, vai chegar um determinado momento que tem curvas, até chegar lá no Massal, e depois no Massal tem várias curvas. Então, esse movimento, mesmo que você realize com velocidade constante, ele não é um movimento retilíneo uniforme. Ele vai ser um movimento que você tem trechos com trajetórias retilíneas e outros trechos com trajetórias curvilíneas. Ele também não é um movimento circular uniforme, porque você não vai sair e voltar para o mesmo ponto descrevendo uma circunferência. Você vai passar por trajetórias irregulares e diferentes. Então, os dois movimentos são uniformes, tanto o movimento retilíneo uniforme quanto o movimento circular uniforme. Se ele é uniforme, a fórmula para calcular a velocidade vai ser o quê? Distância sobre tempo. Agora, quando você analisa o movimento circular, eu disse no início para vocês que o movimento ele é considerado circular se a partícula sai aqui do meu indicador do dedo da mão direita, percorre uma volta e pelo menos passa pelo ponto de origem uma vez. Então, quando ele faz pelo menos isso aqui, o movimento pode ser caracterizado como um movimento circular. Se ele faz isso com velocidade constante, o movimento vai ser um movimento circular uniforme, certo? Então, quando você analisa uma volta completa, então a partícula saiu daqui e fez um giro completo. Qual foi a distância que ela percorreu? Então, a gente sabe que a distância, o espaço percorrido, ele é exatamente o comprimento da circunferência, não é não? Então, quando ele saiu daqui, deu uma volta completa, ele percorreu de distância uma distância igual ao comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência vocês já aprenderam a calcular com Carol lá, né? Lá estava representado por L, aqui por C, mas é só questão de nomenclatura. L é igual a 2π vezes R. Depende do raio. Então, 2π vezes o raio vai nos dar o comprimento da circunferência. E esse comprimento da circunferência, 2πr, é o nosso deslocamento, a nossa distância percorrida. Então, velocidade, distância sobre tempo. A distância vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência. E o tempo? O tempo não é intervalo de tempo de uma volta completa? O tempo de uma volta completa, vocês já sabem que é o nosso período. Então, o tempo de uma volta completa é o período. Logo, a fórmula para vocês calcularem a velocidade linear, tangencial ou escalar vai ser essa aqui, ó. Velocidade é igual a 2πr sobre t. Então, 2 vezes π vezes o raio sobre o período. O raio da circunferência e o tempo de uma volta completa. Assim você vai achar a nossa velocidade linear. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? A unidade, professor, qual vai ser a unidade disso aqui? A unidade
vai ser metros por segundo. A mesma unidade da velocidade linear no movimento uniforme, normal, simples que a gente tinha visto. Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão vai ser metros por segundo. Metro por segundo vai ser a unidade de medida de velocidade tangencial, dada por 2πr. Essa relação aqui, depois a gente vai falar sobre ela. Todo mundo entendeu como é que se calcula a velocidade escalar ou linear? Dúvidas sobre isso? Não, professor. Tá, beleza, né? Então, vamos lá. Só que acontece o seguinte, quando você desloca numa circunferência, além de você percorrer uma distância, você também varre ou descreve um ângulo, certo? Então, imagine que eu saí aqui do ponto 1 e desloquei até o ponto 2. Quando eu faço isso, eu saio aqui de 1 e desço até o ponto 2. Até aqui. Eu vou percorrer uma distância, né? Vai haver uma variação de posição aqui. A distância entre o ponto 1 e o 2. Sei lá, vamos botar aqui, por exemplo, 10 centímetros. Ok? Essa é a distância, a variação de espaço que eu percorri. Que eu utilizei para quê? Para calcular a nossa velocidade linear. Então, essa distância aqui é a variação de espaço entre 1 e 2, que eu havia riscado aqui. Ok? Porém, quando a partícula sai de 1 para 2, ou de 2 para 1, tanto faz, além de percorrer essa distância, ela também não descreveu esse ângulo aqui, que está de verde na figura. Então, ela percorre uma distância, mas percorre um ângulo também em relação à circunferência. Certo? Então, nós podemos calcular a velocidade linear ou escalar ou tangencial, que foi essa que nós vimos, em função da distância que ela percorre. Só que no movimento circular, como ela descreve um ângulo também, nós podemos calcular uma velocidade em função do ângulo que foi descrito. E essa velocidade nós chamamos de velocidade angular. Tá? A velocidade angular vai ser representada por esse W mais arredondadozinho, que é uma letra grega chamada ômega. Ômega minúscula, esse W mais arredondado. Tá? Então, ômega é a velocidade angular e ela vai ser a razão entre o deslocamento angular sofrido, ou seja, o ângulo descrito pelo móvel em relação ao intervalo de tempo. Então, se você pega o ângulo que ele descreve e divide pelo tempo, você terá a velocidade angular, certo? De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, a velocidade angular é dada em radianos por segundo. Radiano é uma unidade de medida que vocês ainda não viram, né? Ela é a unidade de medida calculada em função do raio da trajetória, tá? E do ângulo que ela descreve. Então, radianos por segundo corresponde à unidade de medida da velocidade, tá? Então, o que é o radiano? Cada π radiano equivale a um ângulo de 180 graus. Então, imagine que nós analisamos uma volta completa, tá? Numa volta completa, qual é o ângulo descrito pela partícula? Uma volta, uma circunferência completa, são 360 graus, certo? Cada π radiano equivale a 180 graus. Então, é uma unidade de medida em função do raio que tem uma equivalência em graus. Então, 1 π radiano vale 180 graus.
π sobre 2 radianos vale 90 graus. Uma volta completa, que são 360 graus, serão 2π. Então, 2π radianos equivale a um ângulo de 360 graus. Então, quando a gente analisa uma volta completa, esse ângulo descrito aqui será o quê? 2π radianos, que é um ângulo de 360 graus, sobre o tempo gasto. Tempo gasto para uma volta completa, nós já vimos que é o período. Então, o que vai acontecer? Quando você for calcular a velocidade angular, o ângulo descrito sobre o tempo, considerando pelo menos uma volta completa, você tem 360 graus, que vale 2π radianos, ó. Então, vai ser 2π sobre t. Então, 2π sobre t é a fórmula para a gente calcular a velocidade angular, tá? 2π corresponde ao ângulo de 360 graus, a volta completa, e t, que é o período, o tempo de uma volta completa. Certo? Conseguiram perceber a diferença entre a velocidade angular e a velocidade linear? Dúvidas sobre isso, gente? Então, velocidade linear, escalar ou tangencial, a gente calcula em função da distância percorrida. 2πr sobre t, certo? E a velocidade angular, nós calculamos em função do ângulo descrito. Ângulo descrito, 360 graus, que vale 2π radianos sobre t. Então, a fórmula para calcular a velocidade linear ou escalar, ou tangencial, V é igual a 2πr sobre t. E para calcular a velocidade angular, 2π sobre t. Ok? Dúvidas sobre isso? Pode seguir? Não. Tranquilo? Bom, o que a gente observa aqui? A gente observa que quando a partícula saiu de 1 para 2, ela descreveu uma distância, realizou um deslocamento com uma variação de espaço e descreveu um ângulo que equivale a essa distância percorrida, a esse deslocamento. Então, se ele der a volta completa, ele vai ter o comprimento da circunferência e o ângulo completo da circunferência, 360 graus. Se ele só sai de 1 e vai para 2, ele vai descrever um ângulo correspondente a esse deslocamento de 1 para 2, equivalente ao ângulo aqui descrito. Então, a velocidade angular e a velocidade tangencial linear, elas são relacionadas. Elas se equivalem, elas têm uma relação matemática. E que relação seria essa? Então, vamos lá. Nós vimos que V é igual a 2πr sobre t, certo? Então, 2π vezes o raio sobre t. Se V é 2πr sobre t, 2π sobre t vezes r é a mesma coisa. Eu só estou isolando o r aqui. Só que nós acabamos de ver aqui, ó, que isso daqui, ó, 2π sobre t, equivale à nossa velocidade o quê? Angular. Então, isso daqui equivale à nossa velocidade angular, certo? Então, se V é igual a 2π sobre t, 2πr sobre t, e 2π sobre t vale a angular, a gente pode afirmar que a velocidade, a relação entre a angular e a linear é essa aqui. V é igual a ômega vezes R. Então, essa é a relação entre a velocidade angular e a velocidade escalar. V é igual a ômega sobre R. Ou seja, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Se você dá a velocidade angular e o raio, você pode achar a linear. Se ele der a velocidade linear e o raio, você pode calcular por essa relação aqui a velocidade angular também.
Estão entendendo isso aí? Beleza? Sim. Então vamos lá. Além disso, existe uma outra alteração que nós podemos fazer. Que alteração é essa? Vocês viram que ômega é igual a 2π sobre t. E t é o nosso período, certo? Só que nós já estudamos que o período é o inverso da frequência, ou vice-versa. A frequência é o inverso do período também. Então, se eu pegar aqui 2π sobre t, e ao invés de colocar o período, eu coloque o valor do período na relação com a frequência, qual é a relação da frequência? T é igual a 1 sobre f. Então, se eu colocar 2π sobre 1 sobre f, que vai ser o meu período, eu vou achar o quê? 2π vezes f. Concorda? Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, 2π dividido por 1 sobre f. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, eu tenho o quê? 2π vezes f. Então, 2π sobre t, ou 2π vezes f, vai ser a nossa velocidade angular. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. V não é 2πr sobre t? Se t é 1 sobre f, eu posso botar 1 sobre f aqui, conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, eu posso dizer que V é igual a 2πr vezes f também. Certo? Então, velocidade pode ser calculada pelo período, ou pode ser calculada aqui pela frequência. Você pode colocar o valor da frequência também. Tá? Então, V, ômega é igual a 2π vezes f, ou nós podemos colocar aqui também que V é igual a 2πr. Deixa eu ver se eu acho o π aqui para inserir. Só um minutinho aqui. Calma lá. Então, deixa eu ver se eu acho o símbolo aqui de π. Não vou achar agora não, senão a gente vai perder muito tempo. Mas deixa lá, a gente já... Depois eu vou digitar e passar para vocês. V é igual a 2π vezes f, é W, ômega é igual a 2π vezes f, ou V é igual a 2πr vezes f, tá? Depois eu vou digitar aqui para vocês e vou enviar na parte teórica dessa aula. Beleza? Estão me ouvindo direitinho? Tranquilo? Nenhuma Sim. dúvida? Ótimo. Então, a relação nós já falamos, pode relacionar a velocidade angular com a linear, V igual a ômega vezes R, né? E essa relação serve para a gente calcular a velocidade angular ou linear, uma em função da outra, desde que eu tenha um raio. Se eu tiver a frequência, eu vou usar ômega igual a 2π vezes f, ou V igual a 2πr vezes f. Se eu tiver o período, eu uso ômega igual a 2π sobre t, ou V é igual a 2π sobre 2πr sobre t. Certo? Então, essas são as velocidades no nosso movimento circular uniforme. Bom, então o que que acontece? Deixa eu ver aqui. Apareceu aí o resumo das fórmulas para todo mundo? Sim. Beleza. Então aqui na realidade é um resumo do que nós vimos e do que vocês precisam necessariamente saber. Então, até agora, no movimento circular uniforme, nós estudamos a frequência, número de voltas sobre o tempo, o período, o tempo de cada volta, a relação entre elas e as velocidades angular e linear. A velocidade angular, 2π vezes f, como eu acabei de falar, e a velocidade linear,
ômega vezes R, certo? Então, com essas equações, você consegue resolver as características do movimento circular. Mas é claro que você pode também utilizar as outras equações, tá? Como aqui, por exemplo, velocidade angular 2π sobre t. Você pode usar a velocidade linear 2πr sobre t. Além dessas relações aqui. Porém, se vocês souberem essas relações, vocês conseguem determinar, calcular todas as características do movimento, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Alguns exercícios que passou aqui que servem para analisar essas características do movimento. Então, vamos pegar aqui o segundo, tá? Que relaciona exatamente o que a gente falou nessa aula, a velocidade. Isso daqui nós já fizemos na aula passada com outros valores, mas é semelhante. Então, uma partícula descreve um movimento circular e uniforme numa circunferência de raio igual a 20 centímetros, com uma frequência de 120 RPM. Determine a velocidade angular e a velocidade escalar da partícula, tá? Então, vamos lá. Quem é velocidade angular? Velocidade angular é 2π vezes f, certo? Então, 2 vezes π vezes f. Essa é a velocidade angular. Não preciso do raio para calcular a velocidade, preciso apenas da frequência. Porém, a frequência aqui está em quê? RPM. Então, vou dividir por 60 e vou achar a frequência em Hz. Então, 120 dividido por 60 vai me dar uma frequência de quanto? 2 Hz, certo? Então, vamos para a fórmula. Ômega, que é a velocidade angular que nós estamos calculando, 2 vezes π vezes f. A frequência daquele exercício, nós vimos que é 2 RPM. 2 Hz, desculpe. 120 RPM, que valem a 2 Hz. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes π radianos por segundo. Ah, professor, se eu quiser substituir o valor de π, não tem problema. Você vai pegar lá 4 vezes 3,14 e vai colocar o valor em metros em radianos por segundo, certo? Mas você também tem a opção, a depender da questão, se for uma questão aberta, você pode colocar ômega é igual a 4π radianos por segundo, certo? Quando ele olhar 4π, ele já sabe que 2π radianos é 360 graus. 4π radianos, 720 graus. Então, ele já vai saber qual a equivalência dessa velocidade angular em graus em função do π, que é uma unidade padrão de medida. Ok? Agora, se ele pedir o valor numérico, você vai ter que colocar 3,14 e multiplicar pelo 4 lá na questão. Às vezes ele dá uma questão e ele manda considerar π3, para facilitar o cálculo. Manda considerar π 3,2. Aí você vai ter que usar os valores de acordo com o que ele passou na questão. Então, nossa velocidade angular nessa questão vai ser igual a 4π radianos por segundo. Beleza? E a nossa velocidade escalar. Então, a nossa velocidade escalar, ela vai ser dada por quê? Pela angular vezes o raio. Qual foi a velocidade angular? 4π. Vezes o nosso raio, que é quanto? 20 centímetros. 20 centímetros tem que ser transformado para metros. Então, divide 20 por 100. Um metro tem 100 centímetros. Nós teremos um raio de 0,2 metros. Tá? Então, se o nosso raio é 0,2, V vai ser igual a 4π vezes 0,2. Então, 4π vezes 0,2 metros
vai dar a nossa velocidade angular, linear, desculpe, em função da angular. Então, a velocidade angular 4π vezes 0,2, o que vai nos dar uma velocidade de 0,8 π metros por segundo. Entenderam isso aqui? Agora abra o microfone e me dê um retorno aí, por favor. A velocidade angular, 4π radianos por segundo, e a velocidade escalar, 0,8 π metros por segundo. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim, professor. Ficou claro, né? Então, você pode deixar em função do π. Não se preocupe não, que depois eu vou passar mais atividades, exercícios, é claro, uma lista. E nessa lista a gente vai treinar esses cálculos, tá? E aí eu vou corrigir todas as questões, como a gente sempre faz, para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Então é isso daí que eu queria passar para vocês hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse conteúdo aí, vocês podem falar. Tem alguém que tem alguma dúvida aí agora, que queira aproveitar esses minutinhos finais aí para perguntar? Se tiver, pode perguntar agora. Se não, se vocês não quiserem perguntar agora, quiserem mandar depois uma mensagem, como sempre, eu estou lá à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Mandem as perguntas, das dúvidas que vocês tiverem, que aí a gente vai esclarecendo para vocês, conforme a gente for recebendo aqui as questões, tá? Se tiver alguma questão que vocês tentam responder e não conseguem também, vocês tentarem, vocês podem enviar para mim aí uma foto da questão pelo WhatsApp, que aí eu vou responder e tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Beleza, Queridos, professor. não mais. Obrigado pela participação de vocês, tá? Sugestão que vocês acompanhem o nosso conteúdo. Tudo que a gente tem trabalhado aqui, além das listas que eu passo para vocês, vocês têm as questões no módulo também de vocês. Pode observar lá que a sequência que a gente segue é a sequência do módulo. Então, vocês podem também pegar o módulo, tá? Que está relacionado com esse conteúdo aí. Esse conteúdo está no módulo 3, se eu não me engano, de vocês. E aí vocês vão realizar as atividades de movimento circular uniforme. E aí, conforme for surgindo as dúvidas, e vocês quiserem tirar essas dúvidas, como eu falei, estou à disposição. Vocês mandam para mim a foto, a referência da questão, que aí eu vou responder e comentar para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Então, não fiquem só presos à lista de exercícios que eu passo. É bom fazer as questões do módulo também de vocês, para vocês ir treinando. Física e matemática, quanto mais exercício vocês fizerem, melhor, tá? Eu sei que o tempo é escasso, porque a gente tem um número de aulas aí, vocês têm toda manhã, e eu sei que fica meio complicado. Mas na hora que você estiver tirando um tempinho para estudar física, além de fazer as atividades das listas que eu mando, dê uma olhadinha nos módulos de vocês também, pode fazer as atividades do módulo, que qualquer dúvida a gente corrige aqui. Tá certo? Então, valeu, pessoal. Bom dia para vocês. Um abração. Obrigado aí pela participação de vocês. Até Tchau, professor. Tchau, tchau. Falou, Bom professor. dia. Valeu, galera. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau.